João capítulo 3, nascidos do alto. Vamos acompanhar comigo aqui enquanto isso. João 3, do 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, ou seja, foi se encontrar com Jesus de noite. E lhe disse: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem pode dizer glória a Deus por sua palavra? Queridos, aqui a gente tem uma história linda, um momento, um recorte do ministério do Senhor Jesus enquanto estava aqui na terra. Enquanto ele desenvolvia o seu ministério, evidentemente que ele realizou muitos sinais, muitos milagres. Isso fez com que muitas pessoas crescem nele, mas também fez com que muitos dos religiosos da época ficassem com um pé atrás com Jesus, imaginando que ele pudesse ser uma ameaça ao sistema religioso instituído, que tinha um acordo que era político com Roma. Temos que lembrar que naquele momento histórico, aquela região do Oriente Médio, a região onde está localizada geograficamente a parte onde Jesus desenvolveu o seu ministério, estava ocupada pelo Império Romano. E havia uma expectativa do povo sobre a chegada de um Messias, de um libertador, o Messias aguardado, o Messias prometido, aquele que viria para reinar para sempre, aquele que viria para colocar em liberdade os cativos. E havia toda uma expectativa de que se levantaria um grande líder político naquela época, que iria liderar uma grande revolta contra Roma, tomar de volta a possessão, tomar de volta o controle daquela região e tornar o reino de Israel pujante ou pulsante novamente. Havia toda essa expectativa desse Messias, que viria libertar o povo da opressão política, que viria libertar o povo da opressão romana naquele momento. Mas esse homem agora chamado Nicodemos, e quem era Nicodemos? A palavra de Deus diz, o texto que nós lemos diz que ele era um príncipe dos judeus. Ele era um membro do Sinédrio, que era o tribunal religioso da lei judaica. Este homem, ele era um rabi, ele era um mestre, ele era um fariseu, ou seja, alguém que conhecia ricamente, profundamente as Escrituras. Ele sabia de cor trechos inteiros, ele havia sido ensinado desde muito pequeno sobre a palavra de Deus. Era um homem respeitado, um homem que jejuava 2 vezes na semana. Quantos de nós jejuamos 2 vezes na semana? É um homem que orava pelo menos 2 horas todos os dias. E quantos de nós ora 2 horas todos os dias? Era um homem que dizimava de tudo que recebia, de todas as coisas que chegava até ele entregava a parte que cabia de acordo com a lei lá no templo.
Então era um homem religiosamente intocável. Não dava para dizer, você precisa melhorar um pouquinho nisso, ou você precisa melhorar um pouquinho naquilo. Era um homem que, de acordo com a religião e com o olhar das pessoas, ele era perfeito em sua forma de viver. Mas faltava alguma coisa naquele homem. Como eu sei que faltava alguma coisa naquele homem? Porque à noite ele vai se encontrar com Jesus. Ele estava buscando algo. Parece que as trevas que ele tinha dentro eram maiores do que as trevas que estavam lá fora por conta da noite. E ele vai se encontrar com Jesus à noite, talvez para fugir da opinião dos seus pares, dos outros fariseus, que iriam dizer assim: o que você foi fazer se encontrar com este homem? Mas ele vai e ele tem um encontro com Jesus. E Jesus começa... Eu acho lindo o jeito de Jesus tratar as situações. Vocês perceberam que Nicodemos começa elogiando Jesus. Olha, mestre, bem sabemos que o Senhor é rabi, que o Senhor é um mestre. Ninguém pode fazer aquilo que o Senhor faz, se Deus não for com ele. E Jesus vai direto ao ponto. Ele diz, olha, eu já sei o que você está precisando. Em verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, é muito importante que você entenda um ponto que tem a ver com a cultura da época. Nascer de novo não era um termo que era desconhecido de Nicodemos. Ou seja, a frase nascer de novo, o conceito nascer de novo, não era algo que Nicodemos nunca ouviu falar na vida dele. Mas a situação em que essa frase era empregada naquela época era quando, por exemplo, um gentil, ou seja, um não-judeu, se convertia ao judaísmo. Então, nessa circunstância, se dizia que aquela pessoa nasceu de novo e agora era um bebê na fé judaica. E Jesus olha para aquele homem que alcançou, pastor Ronaldo, o posto mais elevado, o posto mais alto, a Suprema Corte. Ele alcançou o Sinédrio, uma posição desejada por muitas pessoas. E Jesus olha para ele, que além de ter alcançado esse posto, também era judeu, e diz, você precisa nascer de novo. Imagino que no coração daquele homem foi um choque muito grande, porque ele fez a conta, peraí, eu sou membro do Sinédrio, eu sou um fariseu, eu sou um conhecedor da lei, além disso, eu sou judeu. O judeu acreditava que o simples fato de ter o sangue judaico, o sangue judeu, automaticamente, ele já era salvo. Existe na cultura judaica, não somente o que está escrito na Torá ou em alguns outros escritos, mas também existe a tradição judaica. E existe um elemento na tradição judaica que é bem interessante, uma crença não escrita, que diz o seguinte, que Deus, ele fez um acordo com Abraão, que nenhum judeu circuncidado iria entrar no Hades, iria entrar no inferno, seria jogado no inferno, iria para o inferno. Então o próprio Abraão, ele se assenta nos portais do inferno, e quando algum judeu que se desviou, se desvirtuou, vai cair lá, então Abraão pega essa pessoa e destina essa pessoa para o céu. Mais uma vez, ok? Isso não é Bíblia, não é a palavra de Deus. É um pensamento, é uma crença que os judeus, eles tinham naquela época. Tão forte era a crença de que, se você tem sangue judeu, automaticamente você está salvo. Mas para esse homem, judeu, membro do Sinédrio, fariseu, uma autoridade religiosa, Jesus diz, olha, é necessário que você nasça de novo. Eu fico pensando que Jesus diria para mim, numa conversa à meia luz como essa, que Jesus diria para mim, porque se para Nicodemos ele disse,
o seu sangue não vale nada, Deus não tem neto, amém? Não é porque você cresceu numa família religiosa, não é porque os seus pais são religiosos, que você automaticamente está salvo. É necessário você nascer de novo. Não é porque você tem uma posição na sociedade, como Nicodemos tinha, que você tem uma vantagem diante das outras pessoas. É necessário que nasçamos outra vez, nasçamos de novo. E Jesus começa então essa conversa dessa forma com esse homem. E aqui nós vamos ver, querido, o que isso significa. Jesus disse no versículo 3, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entenda, esse novo nascimento não é a adesão a uma nova religião. Eu era da religião X, agora eu sou evangélico. Não se trata da mudança de religião. Esse novo nascimento não se trata de uma melhoria no seu comportamento. Não, agora eu conversei algumas vezes com a pastora, com o pastor, eu recebi alguns conselhos, aconselhamento pastoral, fiz também algumas sessões de terapia, agora eu estou bem melhor. Não é uma reforma, é ser outra coisa, é nascer outra vez, é ter um novo início, é ser nascido em Sião, é ser nascido no reino de Deus. Jesus disse, olha, se você não nascer de novo, que é uma obra do Espírito Santo, de Deus em nós, no nosso interior, você não pode ver o reino de Deus. Visão, querido, tem a ver com entendimento, compreensão. Amém? Se eu te pergunto, qual é a sua visão sobre o momento político que estamos vivendo? O que eu quero saber, na verdade, é qual é o seu entendimento e a sua opinião a respeito do momento político que estamos vivendo. Então, visão tem a ver com discernimento, tem a ver com compreensão. Todo aquele que é nascido de novo, ele passa a enxergar as coisas espirituais. Ele já não é mais carnal, ele já não pensa mais com a mente humana, mas ele começa a compreender as coisas do Espírito. Ele começa a acreditar em coisas que, quando nós filtramos, passamos essas coisas no filtro da lógica, não faz nenhum sentido. Porque nós estamos aqui hoje celebrando a morte de um homem que morreu, ficou 3 dias numa tumba escura, ressuscitou ao 3º dia e foi ao céu vivo, ressuscitado com o corpo glorificado. Estamos aqui porque cremos que isso aconteceu de verdade. E somente um coração que nasceu de novo tem os olhos espirituais abertos. 1 Coríntios 2,14 diz assim, ao homem natural, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, elas são compreendidas espiritualmente. Alguns vão dizer assim, todo mundo que está aqui passou por uma lavagem cerebral. Mas eu posso dizer que todos que estão aqui passaram por uma lavagem no coração. E nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. E agora somos alvos mais que a neve. Jesus não lavou a minha mente, lavou o meu coração, lavou o meu interior. Não foi uma reprogramação, mas Ele me fez nascer outra vez, me fez nascer de novo. E agora, essa nova criatura que vive aqui dentro de mim, deseja as coisas de Deus e entende, compreende as coisas de Deus. 2 Coríntios 4,4 diz assim, o Deus deste século, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando você não é nascido de novo,
as coisas de Deus são loucura para nós. Quantos de nós aqui, neste lugar, achava que crente era tudo doido? Levante a mão. Vai, gente, tem mais? Só isso. Assim, é um povo estranho, um povo esquisito demais. Eu tinha essa percepção, porque eu não entendia as coisas de Deus. Eu não entendia o que era Deus falou comigo. Eu não entendia, olhava para o povo, está lá cantando uma música, começa a chorar do nada. Por que esse povo chora? Por que esse povo fala alto? Povo muito barulhento. É que é impossível você carregar a presença do Senhor e ficar da mesma forma. É impossível você carregar a presença e ter o Senhor vivendo dentro de você e permanecer natural. Querido, os nossos olhos foram abertos. Os nossos olhos espirituais foram abertos. A palavra de Deus fala sobre Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, ele era um judeu convicto. Ele era um defensor da religião judaica, perseguia os cristãos. Até que um dia ele tem um encontro com Jesus. Não com outra religião, mas ele encontrou Jesus. E ele fica cego. Ele estava cego espiritualmente. E agora ele fica cego fisicamente. Ao se encontrar com Jesus, mas depois de alguns dias, Ananias, o servo do Senhor, vai lá e ora por ele. E a Bíblia fala que escamas caíram dos teus olhos. E agora ele recebe a visão espiritual. E também recebe a visão física, recobra a visão física. E agora tanto os olhos naturais dele estão abertos, quanto também os olhos espirituais dele estão abertos. E ele passa a compreender que o que ele estava fazendo era perseguir os servos do Senhor Jesus Cristo. E agora ele começa a pregar o Evangelho, porque ele nasceu de novo. E agora ele tem visão. Ele consegue ver o reino de Deus. Ele consegue perceber o reino de Deus. Ele tem visão espiritual. Ele tem discernimento espiritual. Lucas 17, do 20 ao 21 diz assim: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou repetir: o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. O reino dos céus está dentro de nós. E porque o reino dos céus está dentro de nós, enxergamos as coisas de Deus, vemos as coisas de Deus, percebemos as coisas espirituais, temos discernimento espiritual. Outra coisa que Jesus fala para Nicodemos, diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se o primeiro ponto é sobre ver, perceber as coisas espirituais, o segundo ponto é entrar no reino de Deus. Existem pessoas que um dia tiveram seus olhos abertos, enxergaram as coisas espirituais, mas a falta de perseverança, a falta de deixar o Espírito Santo continuar a obra em seu coração, pode impedir essas pessoas de entrar no reino de Deus. Nós temos uma promessa de que entraremos no reino de Deus, não só quando Ele vier. Não estou falando simplesmente do momento em que o nosso Senhor virá, ou que iremos para Ele e entraremos na glória. Mas entrar no reino de Deus é deixar que esse reino, que é um governo, também governe a nossa própria vida. Nós temos uma nova identidade para entrar no reino de Deus. Nós temos agora acesso ao reino de Deus. 1 Coríntios 6,11 diz assim: e é que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Querido, não se engane, somente nascidos de novo, aqueles que tiveram um encontro real com Jesus,
podem entrar no reino de Deus. Pode entrar no reino dos céus somente aqueles que tiveram um encontro com Jesus. O reino é a nossa nova pátria. Nós não somos daqui, nossa verdadeira cidadania é os céus. Somos peregrinos numa terra estranha. Estamos aqui de passagem, Fernando. É breve, é rápido. Nossa passagem ela é bem rápida por essa terra. Mas a nossa pátria está no céu. E para entrar lá, você precisa nascer de novo. Você precisa ter a cidadania do céu. Aquele que tem a cidadania do país, entra no país sem grandes dificuldades. Se você não tem cidadania, se você não tem a permissão, não tem visto, você não consegue entrar por meios legais. Filipenses 3, 20 diz assim: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Nós só entramos no reino de Deus se primeiro o reino de Deus entrar em nós. Amém. Jesus ainda diz para Nicodemos em sua conversa: olha, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus está falando de coisas espirituais, Nicodemos está entendendo coisas naturais. Jesus está dizendo: olha, você precisa nascer outra vez. E Nicodemos mas como que é isso de maneira prática? Me ensina. Eu volto para o ventre da minha mãe, e como é possível fazer isso? Ele não está entendendo, ele não está compreendendo. Porque para a mente humana, racional, as coisas espirituais são loucura. Mas Jesus começa então a dar um exemplo. Ele diz: olha, não se trata de algo visível, Nicodemos. Aquele que é nascido de novo, ele sofre uma transformação interna, que tem reflexos externos. Por exemplo, o vento ninguém vê, mas vocês perceberam o estrago que o vento fez lá em São Paulo, nesses últimos dias? Mais de 400 voos cancelados. Um estrago violento, você não vê. Mas onde esse vento passa, ele causa transformação. Jesus está dizendo: olha, assim como o vento não é visível, a ação do Espírito Santo naquele que nasceu de novo, também não é algo que você vê com os olhos naturais, mas é perceptível através da vida daquele que nasceu de novo. Aquele que realmente teve um encontro com Jesus, a gente consegue ver que de uma forma misteriosa, de uma forma não escondida, mas de uma maneira que não se possa perceber aos olhos humanos, os efeitos são visíveis. O novo nascimento é uma mudança de natureza, é de dentro para fora. A religião tenta te mudar de fora para dentro, te dando uma lista de regras. O novo nascimento é uma mudança que acontece no seu interior, e você começa a ter uma visão diferente, e você começa a ter um comportamento diferente. Quando Jesus fala a Nicodemos: você precisa nascer da água e do Espírito, ele está fazendo uma referência a Ezequiel capítulo 36. Nesse texto o Senhor diz que daria a nós, o texto diz assim: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu Espírito. Quem tem o Espírito Santo, diga amém. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, nas minhas leis. Guardareis os meus juízos e os observeis. É porque aquele que nasce de novo, nasce da água. A água tem a ver com purificação. Lembra lá no tabernáculo de Moisés? Tinha um altar do sacrifício, a pia de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos para a purificação.
E a água está presente em vários outros rituais na cultura judaica, rituais de purificação. O Senhor está dizendo, olha, você precisa nascer da água do Espírito, ou seja, a transformação, a purificação, a lavagem no seu interior, que só o Espírito Santo pode fazer. A religião vai fracassar tentando fazer isso. Um livro de autoajuda vai fracassar tentando fazer isso. Talvez até um bom conselho vai fracassar tentando fazer isso. Mas quando você nasce de novo, o Espírito Santo é aquele que te lava, é aquele que te justifica, é aquele que te purifica, é aquele que te justifica. E isso não tem a ver com a ação humana, mas com a ação do próprio Espírito de Deus. Quem entendeu isso, digam glória a Deus. É Ele. Agora, quando nós temos esse encontro, e o vento sopra, e nós somos lavados, da mesma forma que o vento, nesses dias lá em São Paulo, você passava em algumas ruas, o vento já não estava mais soprando, mas você via o resultado. Você via o que o vento produziu. Quando esse vento do Espírito Santo sopra em nós, quando nós somos lavados pela água do Espírito Santo, algumas coisas serão aparentes, algumas transformações serão visíveis. Por exemplo, quem nasce no reino de Deus, quem entra no reino de Deus, quem nasce outra vez, agora você nasce no reino de Deus, você consegue reconhecer pelo jeito de falar. Esses dias a gente estava no lanche com os irmãos ali, aí chegou um vendedor de bombons, de trufas, a Mini. E aí a gente conversou um pouquinho com ele, ele fala muito bem o português, mas tinha aquele sotaquezinho. E automaticamente todo mundo olhou e a gente percebeu, ele fala diferente de nós. Ele tem um sotaque diferente de nós. E aí a gente perguntou, de onde você é? Ela era da Argélia. Então ele não nasceu aqui, ele nasceu na Argélia. E porque ele nasceu lá, ele fala árabe. E porque ele nasceu lá, a língua dele é diferente. Porque ele nasceu lá, o jeito que ele fala é diferente. Todo aquele que é nascido de Deus e que nasceu no reino de Deus, ele fala diferente. Todo aquele que realmente teve um encontro com Jesus, todo aquele que nasceu no reino de Deus, o jeito de falar é diferente. Mateus 12:34 diz, porque o coração fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Eu faço um pedido, que você analise o que sai da tua boca durante a semana. É disso que está cheio o teu coração. Exatamente disso que está cheio o teu coração. Daquilo que você fala ao longo da semana. Aquele que nasceu no reino de Deus fala diferente. Suas palavras são amáveis. Suas palavras são palavras de bênção. São palavras de incentivo. São palavras de elogio, de gentileza, que tem a ver com o fruto do Espírito. Se você realmente nasceu de novo, é bom te ouvir, é agradável estar na tua presença, é bom ouvir o que você tem a dizer, se você de fato nasceu outra vez. Você fala diferente. Se o seu coração foi trocado, a sua língua é diferente. E você vai chegar nos lugares, vai demorar 2 minutos, alguém vai falar assim, você não é assim? As pessoas perguntam, normalmente elas falam assim, você é evangélico? Não sei porquê, mas porque o nosso jeito de falar, de um cristão verdadeiro, pode ser um cristão evangélico, um cristão católico,
O jeito de falar revela onde está o nosso coração. Amém? Se você nasceu nesse reino, o reino de Deus, você nasceu de novo, você se alimenta diferente. Eu fico impressionado, eu gosto muito desses documentários, de ver aquelas crianças de povos originais, indígenas. O pai está lá com o machado, cortando a casca de uma árvore, e aí eles tiram, e lá tem umas larvas desse tamanho, assim, brancas. Quem já viu isso? E aí a criancinha, o pai pega, come um pedaço, o bicho vivo, e dá para a criança e come. Gente, ele nasceu lá. É a cultura. Ele come aquilo porque é a cultura. Eu lembro que na minha viagem para o México, foi um choque cultural sobre alguns aspectos. A questão da maneira que eles lidam com a alimentação lá. Primeiro que te convidam para ir na casa deles, e aí eles colocam a sua comida. A pessoa vem com um prato para você feito e coloca na tua frente. Não sei como é que eles calculam, se a cara da pessoa, vou colocar um pouco mais, um pouco menos. Só sei que o meu prato veio cheio. Não sei porquê, mas eu achei aquilo. E eles têm uma maneira, a comida. No primeiro dia que eu estava lá, meu amigo Juan, que está com o Senhor, o pastor Juan, ele falou: Alessandro, você já comeu tacos na sua vida? Eu falei: não. Eu vou te levar para comer o melhor taco aqui da cidade. Era uma cidade costeira. É um taco chamado dedo de camarão. Eu já fiquei pensando, camarão tem dedo? Mas vamos lá. Aí chegamos lá. Era uma cidade costeira, então tinha um porto e tinha um lugar, uma tenda, né? Que eles faziam tacos self-service. Ele falou: você não sabe montar, né? Você nunca comeu? Eu falei: não. Ele: deixa comigo que eu te salvo nessa. Eu faço para você. Ele, mexicano, né? Foi lá, catou uma tortilha, começou a colocar. Entendi porque era dedo de camarão, porque o camarão era maior que um dedo, bitelo, assim. Colocou alguns camarões lá, algumas coisinhas. Aí chegou na mesa dos molhos, querido. Tinha um molho lá que eu tenho certeza que foi preparado no inferno. Certeza. O aspecto de lava, aquela coisa assim, aquele vermelho, né? Eu pensei, ele vai colocar só um pouquinho, porque eu sou do Brasil, né? Ele carregou assim a colher, plau, no taco e me entregou. Eu comecei a comer. Os primeiros 5 segundos eu estava muito bem. Mas de repente, queridos, eu entendi. Algumas coisas fizeram sentido na minha cabeça. Eu passei a entender que nós temos um outro batismo, que é o batismo com taco. Esse não é bíblico, porque as lágrimas começaram a rolar, e não era de emoção de estar naquele lugar, desfrutando daquele momento. É que a pimenta começou a entrar na minha alma. Se você está dando risada pela forma que ela entrou, foi difícil, mas o Senhor me deu vitória, estou aqui. Mas lá é a cultura. Eu vi, André, um cara tomando café preto e comendo uma pimenta. E eu olhava aquilo e falava: meu Deus, tem doido para tudo nessa vida. Mas eles comem diferente, porque são mexicanos. Quem nasce de novo no reino de Deus come diferente. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todas as palavras que procedem da boca de Deus. Comer aqui tem a ver com aquilo que entra, que alimenta o teu interior, que alimenta o teu espírito. Quem nasceu de novo já não consegue ouvir umas letras pesadas que só fala de
sexo explícito, traição, maldade, tudo que afronta o Espírito de Deus. Alguém que nasceu de novo, a música bate aqui e você já não dá para ouvir isso. Aqui está falando sobre largar minha esposa e ficar com duas de 20. Aqui está falando que o que dá alegria é encher a minha cara e com os amigos, sair com a caminhonete no rodeio, pegar meio mundo. Não, aqui está dizendo umas coisas que não casa com a minha nova natureza. Aquele que é nascido de novo, ele come diferente. O que alimenta ele é aquilo que edifica, amém? A palavra é o seu alimento espiritual, essencial para que você não fique fraco na fé. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas, e aqui é claro, não quero julgar, apontar o dedo, mas às vezes com 2 minutos conversando com a pessoa, que ela chega com o seguinte diagnóstico, no gabinete pastoral: estou fraco na fé. Nossa, eu estou muito fraco espiritualmente, eu estou pensando em deixar a igreja, estou pensando assim, deixar com tudo, abandonar com tudo. E aí, eu faço uma pergunta normalmente: querido, como é que está a sua vida espiritual? De oração, de leitura da palavra? Não. Então, você não deixou de ler a Bíblia, de orar porque você está fraco. Você está fraco porque você não come. Você não se alimenta. Às vezes a porção da palavra que você tem é o culto. E às vezes até o culto você perde naquela semana. Você não vai ficar forte. Você vai ficar cada vez mais fraco se você não se alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer ficar forte? Coma. Quer ficar forte? Se alimente. Quer ficar forte? Se expõe à palavra de Deus. Coloca louvor no seu carro. Joga fora aquele pendrive do demônio, em nome de Jesus, que só fala coisa ruim. Coloca algumas coisas que edificam o teu coração, que faz bem para você, que fala de um amor sincero, que fala dos milagres, das promessas do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, deixa o Senhor trabalhar no seu coração, se alimente daquilo que sai da boca dele, em nome de Jesus. Quem nasceu no reino de Deus tem uma postura diferente, um jeito de ser diferente, porque agora o governo que está sobre essa pessoa é um governo diferente. Eu lembro, trabalho com o Grupo Matsuda, vocês sabem, há 18 anos pelo menos, e a gente recebe muitos estrangeiros lá. Me marcou uma vez, recebemos uma comitiva de japoneses, e eles têm uma postura comercial, uma postura de relação, que é uma coisa absurda. Na hora de entregar o cartão de visita, eles colocam o cartão assim, segurando com as 2 mãos, com as letras viradas para quem vai receber, e eles chegam, cumprimentam, entregam o cartão, dão um passo para trás. Você não pode dobrar o cartão, enfiar no bolso, colocar aqui. Você tem que catar o cartão, colocar virado para você. Tem toda uma regra, uma postura, um jeito. E querido, quando nós somos de fato nascidos de novo, a gente tem uma postura diferente. Gálatas 5,16 assim: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, se nós andamos no Espírito, nascemos de novo, fomos lavados pela água do Espírito, o vento do Espírito soprou em nós, o nosso jeito, o nosso comportamento é diferente do mundo lá fora. Eu não preciso me vestir, claro, com muito respeito eu falo isso, e eu respeito de verdade isso. Eu não preciso me vestir de uma maneira especial, colocar um terno, alguma coisa, mais uma vez, respeitando os meus irmãos da Assembleia. Inclusive quando a gente vai pregar lá, a gente vai a rigor.
Eu boto terninho, gravata, Deise também, e a gente vai porque a gente respeita a cultura dos irmãos de lá, entende? Mas não é isso, não é o jeito que eu me visto que vai dizer se eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus. É a maneira com que eu me comporto, é o meu comportamento. Conta-se que um fazendeiro teve uma brilhante ideia. Um fazendeiro teve uma brilhante ideia. Ele tinha uma porquinha lá no chiqueiro que se destacava, ela era diferente dos outros. E ele falou, não, essa aqui eu vou trazer para dentro de casa e vai ser o nosso pet. Aí ele pegou a porquinha, chamou a esposa, dá um banho nela. Aí comprou lá o shampoo da Alce. Eu não sei marca chique de shampoo, é a que me veio à mente agora. Fala uma marca chique de shampoo. Vela. Aí deu um banho na porquinha com o shampoo Vela. Levou na manicure. Fez as unhas dela, bonitinha. Aqui, ó, alô, a Paty ali também. Fez as unhas. Bonitinha, assim, aparou, colocou um esmaltezinho. Aí mandou a costureira, faz uma roupinha para ela. Aí botou a roupinha na porquinha. Perfume, Chanel número 5. Aquele segura. Não é assim? Isso eu lembro. Perfumou, deixou toda perfumada a porquinha. Vocês acham que ela ficou bonita ou feia? Ficou linda a porquinha. Fez os cílios postiços assim. Só não fez uma chapinha porque não tinha cabelo para isso. E ela ficou assim, impecável. Quando a porta foi aberta, imagine o que aconteceu com ela. Ela correu de novo para o chiqueiro. E pulou de novo na lama. Porque é isso que a religião tenta fazer com a gente. Tenta nos mudar de fora para dentro. Eu posso ter uma roupa de crente, de cristão. Eu posso ter o peixinho gospel no meu carro. Eu posso postar todos os dias nas redes sociais um versículo gospel, versículo evangélico, cristão que seja. Mas não se trata de algo exterior. É um nascimento é um novo nascimento. É algo que brota no seu interior e que muda o seu comportamento. Quando nós temos um novo nascimento, somos nascidos de novo, não importa qual porta que está aberta, a gente não corre para a lama de novo. Porque não se trata de sermos cristãos aqui. A pergunta é, o que você faz quando a porta está aberta? Quando a porta do sexo fácil está aberta, você entra por ela? Quando a porta da pornografia está aberta, você entra por ela? Quando a porta do negócio vantajoso, mas mentiroso, que engana alguém para ganhar dinheiro, está aberta, você passa por ela? Você pula no chiqueiro de novo? Porque se a nossa resposta for sim, nós nunca nascemos de novo. E nós precisamos nascer de novo. E não importa que porta está aberta diante de nós. Não importa que porta do pecado está aberta diante de nós. Aquele que nasceu de novo não passa por ela. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber, eu nasci de novo. Eu tive um encontro com Jesus, ou eu tive um encontro com a Rio de Vida. Eu tive um encontro com Jesus, ou com as 3, 4, 5 igrejas que eu já passei. Eu tive um encontro com Jesus, ou eu tive um encontro com a religião evangélica, com a religião que seja. Eu nasci de novo. O que te governa? Qual porta você quer passar? Jesus falou, a porta do céu, o caminho é estreito, a entrada é estreita, poucos são os que entram por ela, mas o caminho do mundo que leva à perdição, o caminho é largo, a porta é larga.
postura diferente, pensa diferente. Eu já estou concluindo, tá? Se os irmãos quiserem, pessoal do louvor, mente renovada. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis, ou seja, não entre na forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você diz que é um cristão, se eu digo que sou um cristão, mas eu não deixo Jesus transformar a minha mente, eu nunca nasci de novo. Uma das grandes características de alguém que nasceu de novo é que a nossa maneira de pensar é transformada. A nossa maneira de pensar sofre uma transformação. Você que pensou, eu sou assim, eu não perdoo as pessoas que fazem mal para mim. Eu sou assim. Você começa a pensar diferente, você começa a pensar, como o meu mestre me perdoou, eu também vou perdoar, Jesus. Eu vou mudar esse pensamento que eu tenho agora. A sua mente é completamente transformada, renovada, quando você entra no reino de Deus. Quando a gente pensa, analisa a cultura ocidental com a cultura oriental, são pensamentos totalmente diferentes. A maneira de pensar é diferente. O que o Senhor ainda não conseguiu mudar na sua mente, no seu coração? E finalizo com isso. Todo aquele que é nascido de novo, se você entender isso, vai acontecer um glória a Deus nessa noite. Todo aquele que é nascido de novo tem um destino diferente. Tem um destino diferente. Nessa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, lá no versículo 16, nós vamos encontrar o texto que o Natan citou no comecinho do culto, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, no Filho de Deus, no seu sacrifício, tem a vida eterna. Mas me causa grande temor o que está no texto ainda de João capítulo 3, no versículo 36, e é o último versículo desta reflexão, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O mesmo capítulo que fala do amor de Deus e da maneira com que Ele amou o mundo, também estabelece que aquele que rejeita esse presente da salvação já está condenado, e a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Se você não olha para esse texto e tem temor no seu coração, querido, é preciso acontecer algo em nós. Porque nós temos um Deus que é amor, mas nós temos um Deus que é um justo juiz, e que há de julgar. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. Um dia todos nós estaremos diante dele. Agora, eu quero te convidar a olhar para dentro do seu coração, não importando quanto tempo você tem de igreja. Porque se você se identificou com essa palavra e percebeu, eu preciso nascer de novo, essa é a sua noite, e é de graça, e você não precisa pagar nada, porque o preço já foi pago. Todo aquele que é nascido de novo tem um destino diferente. O nosso destino não é a ira de Deus, mas o nosso destino é a vida eterna, de estar com Ele para sempre, porque nós não somos daqui, nós somos de lá. A nossa pátria é o céu. A obra do Espírito Santo em nós é como esse vento, que age de forma soberana, de forma misteriosa,
em sua origem, mas é perceptível. E a prova de que você nasceu de novo é que você sofre uma transformação profunda no seu jeito de viver, de ver, de enxergar as coisas. E a boa notícia é que Jesus, Ele te aceita, te recebe, te perdoa e te dá um novo destino. Quero convidar você a ficar de pé.